Conforme vimos no vídeo anterior, estamos investigando como computar a força resultante que age sobre o veículo e também o torque resultante que age sobre o mesmo. Nós vimos no vídeo anterior que a força resultante ela pode ser decomposta em três parcelas. Uma força associada ao peso do veículo, outra que é a força aerodinâmica, que nós também detalhamos as componentes dessa força de arrasto, sustentação e força lateral, e finalmente a força propulsiva. O mesmo também pode ser dito em relação ao torque resultante total. No vídeo anterior, nós falamos sobre a parcela do torque resultante total, que é a parcela de torque devido à interação com a atmosfera, os torques aerodinâmicos ou momentos aerodinâmicos de arfagem, de guinada e de rolamento. Entretanto, existem outras componentes importantes para a determinação do torque resultante total, como nós vamos ver neste vídeo. A nossa abordagem para a representação das forças e momentos resultantes que agem sobre a aeronave é uma abordagem baseada no chamado conceito de forças ou sistema equipolente de forças e momentos. O que vinha a ser isso? Ao invés de apresentarmos cada uma das forças que são geradas em cada uma das partes da aeronave, nós estamos representando a agregação de todas as forças como uma força resultante total que age no centro de massa do veículo e os momentos produzidos por cada uma das forças que agem em cada uma das partes do veículo separadamente, eles foram todos agregados em um torque resultante total. Esse torque resultante total, no referencial do corpo do veículo, é o que nós estamos tentando representar aqui nessa equação. Esse torque resultante total, ele é formado por essa parcela que nós detalhamos no vídeo anterior, que é a parcela que nós poderíamos chamar de torque aerodinâmico, cujos componentes são os momentos de rolamento, arfagem e de guinada. Mas existem outras componentes. As outras componentes que também produzem momento e, portanto, produzem aceleração angular no veículo, são de duas naturezas diferentes. A primeira delas é o momento associado à propulsão ou à tração. O fato de um motor da aeronave, o propulsor, melhor dizendo, afinal de contas, o propulsor pode estar num lugar e o motor em outro lugar. O fato de o propulsor estar localizado em um determinado ponto da estrutura da aeronave, que não coincide com o centro de massa, pode implicar muitas vezes no surgimento de um momento associado ao braço de alavanca entre a posição de aplicação dessa força externa, que é a força propulsiva, e a posição do centro de massa. Por exemplo, no caso de aeronaves que têm motorização embaixo das asas, no intradorso, como é comumente encontrado em aeronaves comerciais de transporte de passageiros, se o centro de massa estiver localizado um pouco acima da linha de ação dessas fontes de força propulsiva, um aumento dessas forças de tração produziria um momento de arfagem positivo, ou seja, a aeronave tenderia a levantar o nariz. Similarmente, em aeronaves que têm, por exemplo, um único propulsor localizado na empenagem vertical, em um ponto acima da linha que contém o centro de massa, um aumento da propulsão pode produzir um momento de arfagem negativo, uma tendência a abaixar o nariz. Então, esse torque ou esse momento da força propulsiva é muito importante. Uma outra fonte de produção de momento na aeronave está associada ao deslocamento do centro de gravidade ou centro de massa da aeronave, do CG. Como já dito anteriormente, o centro de gravidade da aeronave ele pode se deslocar devido a inúmeros fatores, associados, por exemplo, com a distribuição da carga útil
na aeronave, a quantidade de combustível que está sendo levado, dentre outros fatores, né, o disparo de armas. Entretanto, o momento aerodinâmico total ele foi levantado, ele foi determinado a partir de ensaios em voo e também de simulação computacional ou resolução das equações de Navier-Stokes usando dinâmica dos fluidos computacional, além de ensaios em túnel de vento, considerando uma certa posição para o centro de massa. Isto é, o centro de massa, o centro de gravidade, estava posicionado numa localização bastante específica durante a determinação dos momentos aerodinâmicos. Mas como o centro de gravidade ele pode se deslocar, como é que nós podemos então incorporar essa movimentação, né, essa mudança de posição do centro de massa no nosso modelo, né, nos nossos cálculos de momentos e de forças? O que nós fazemos é o que está mostrado aqui nessa expressão. Nessa expressão, nós estamos indicando que, caso a posição do centro de gravidade seja diferente daquela posição que foi utilizada na determinação das forças e dos momentos aerodinâmicos, nós podemos contabilizar esse efeito calculando o braço de alavanca que existirá entre a posição onde antes se imaginava aplicadas a força aerodinâmica, que é a posição do centro de referência aerodinâmico, e a atual posição do CG. Na determinação anterior, imaginava-se, portanto, que a força aerodinâmica estava aplicada nesse ponto. Mas uma vez que o centro de massa agora está numa posição diferente, isso produzirá uma contribuição associada a esse braço de alavanca, produto vetorial com a força aerodinâmica. É assim então que nós vamos contabilizar o efeito do chamado passeio do CG. A força de tração, né, melhor dizendo, o momento de tração, né, associado à força de tração, ele será computado de maneira semelhante. Aqui está a posição do motor, de fato deveria ser a posição do propulsor. A posição do propulsor menos a posição do centro de massa atual, isso produz um braço de alavanca, cujo produto vetorial com a força propulsiva produz então o momento associado à força de propulsão, à força propulsiva, que tem efeitos como esses descritos aqui, que nós já comentamos anteriormente. Uma coisa importante de se notar em relação à determinação desses torques adicionais, além do torque aerodinâmico, que estão associados ao surgimento de braços de alavanca que se devem ao passeio do CG e também à localização dos propulsores fora da linha de ação do centro de massa da aeronave, eles dependem então da determinação, portanto, né, desses braços de alavanca. Esses braços de alavanca são calculados utilizando as posições do propulsor e também do centro de referência aerodinâmico, bem como a posição do centro de massa da aeronave. No simulador de código aberto e gratuito Flight Gear, que foi mencionado no vídeo anterior, nós temos as descrições, nós temos arquivos descritivos que contêm parâmetros importantes para a parametrização do modelo de corpo rígido que estamos construindo ao longo desses vários vídeos. Os parâmetros que são a posição do centro de referência aerodinâmico, a posição da força propulsiva ou das forças propulsivas, no caso de mais de uma motorização, ou mais de um propulsor, de fato, e a posição do centro de gravidade, são descritos não no referencial ABC, mas no chamado referencial estrutural, nesse sistema de coordenadas estrutural. Esse sistema de coordenadas estrutural, usualmente, ele é como mostrado aqui nessa figura, a partir de uma origem que não está
que é um ponto de origem que não é um ponto material da aeronave, está em geral à frente da aeronave, como mostrado aqui. Define-se um triedro direito, ou seja, um conjunto de eixos x, y e z que respeitam a regra da mão direita, mas com x indo para trás, y para a direita e z para cima. E as posições das várias estruturas no corpo do veículo são descritas utilizando esse referencial, esse sistema de coordenadas estrutural. Isso significa, então, que essa subtração para a determinação do braço de alavanca produzido pelo passeio do CG e essa subtração associada ao cômputo do braço de alavanca associado ao fato de o propulsor não estar localizado na linha de ação do centro de gravidade, se nós utilizarmos os valores que estão lá no arquivo XML, correspondente à descrição da aeronave, nós vamos obter um vetor que está nesse referencial, né? Então, para que nós possamos representar esse vetor de deslocamento no referencial do eixo ABC, do referencial do corpo do veículo, é muito importante que a gente multiplique as coordenadas x e z por menos 1. É isso que nós estamos dizendo aqui. Para que nós tenhamos deslocamentos, vetores representados no sistema de coordenadas ABC, que é o sistema de coordenadas onde todo o resto das nossas variáveis estão representadas. Então é importante que ao usarmos os valores que estão no arquivo XML de descrição do veículo, nós não nos esqueçamos de multiplicar as coordenadas x e z do resultado por menos 1. Isso corresponde a uma rotação em torno do eixo y de 180 graus, que faz com que a orientação do referencial estrutural coincida, após essa rotação, com a orientação do referencial ABC. Novamente, estamos mostrando o arquivo XML, Extended Markup Language, descritivo do modelo de corpo rígido da aeronave Cessna 172 Skyhawk. Esse arquivo XML, como mostrado no vídeo anterior, ele é um arquivo utilizado pela Biblioteca de Cálculo para Mecânica de Voo, JSBSIM, que é utilizada no simulador gratuito de código aberto Flight Gear. Como vimos, nós precisamos então conhecer a localização do centro de gravidade e também do centro de referência aerodinâmico, além da localização dos propulsores para o cômputo dos torques adicionais que, somados, ao torque aerodinâmico, irão produzir o torque resultante total que é usado na dinâmica de corpo rígido, nas equações de corpo rígido que obtivemos nos vídeos anteriores. Aqui eu gostaria de mostrar que na seção Metrics do arquivo XML, nós temos a localização do Aero Reference Point, o ponto de referência aerodinâmico, e como já comentado, coordenadas x, y e z do sistema de coordenadas estrutural. Fechando a seção Metrics, aqui na seção Mass Balance, além da massa total e dos momentos de inércia, nós temos então a localização do centro de gravidade, utilizado no simulador. Então, aqui, também usando o sistema de coordenadas estrutural. E finalmente, para a localização do motor, do propulsor, melhor dizendo, vou fechar aqui a seção Mass Balance, Ground Reactions, e aqui na seção Propulsion, de propulsão, nós temos então o motor, no caso do Cessna 172, ele é uma aeronave monomotor. Então nós temos aqui localização e orientação do motor, mas o que mais importa mesmo é a localização e orientação do propulsor. Então aqui está a localização do propulsor e aqui a orientação do propulsor
Em relação ao referencial ABC, nós vemos então que ele está alinhado com o referencial, ou seja, a força propulsiva está alinhada com o eixo X do referencial do corpo, e aqui a sua localização. A partir da informação de localização da origem da força propulsiva e da sua orientação, lembrando que essa origem ela é no referencial estrutural, no sistema de coordenadas estrutural, nós conseguimos então determinar o vetor força, as componentes, ou melhor dizendo, a direção, né, não as componentes, porque a intensidade da força propulsiva depende das tabelas correspondentes, e no nosso modelo de corpo rígido, nós vamos adotar uma simplificação bastante grande para as forças propulsivas. Vamos imaginar apenas que ela pode variar de 0 até um valor máximo, e nós somos capazes de comandar diretamente o percentual da força propulsiva máxima que nós podemos impor ao veículo. Nós faremos essa simplificação para não precisarmos representar o modelo matemático para cômputo da força propulsiva. Então não utilizaremos nenhuma tabela no nosso modelo simplificado. Mas ainda precisamos da linha de ação da força propulsiva, que pode ser determinada, ou do vetor, né, que determina essa linha de ação, que pode ser determinada a partir dessa origem, localização e dessa orientação.